O projeto que muda as regras eleitorais foi votado na Câmara dos Deputados. Os parlamentares fizeram um acordo para incluir de novo no texto pontos que foram retirados pelo Senado. Os deputados aprovaram em plenário, nesta quarta-feira, o projeto de lei que prevê mudanças nas regras eleitorais. A proposta já havia sido aprovada na Câmara no início do mês, mas sofreu modificações no Senado. Por isso, retornou para os deputados para ser analisada novamente. O texto prevê exceções ao limite de gastos de campanhas e estabelece pontos em que podem ser usados recursos do fundo partidário. O financiamento privado por empresas, o que estava acontecendo era a compra de deputados deste parlamento por empresas, por recursos privados com interesses escusos. A partir daí, criou-se então a possibilidade do fundo eleitoral, que é um recurso público, financiado pelo povo brasileiro, por todos os brasileiros, contribuindo com 1 centavo ou 10 centavos, todos de maneira limpa, cristalina, transparente, fiscalizada pela Justiça Eleitoral. Eu sou contra o fundo eleitoral. E o pior ainda, não admito que um deputado tenha 2,5 milhões de reais para gastar em 40 dias, enquanto a população, os que querem entrar nesta casa, recebem nada. Lembre, nobre deputado, lembre que você já foi pequeno. Todos aqui já fomos pequenos. Portanto, não é justo esta fortuna enquanto a população que tem direito e quer vir para esta casa recebe nada. O plenário rejeitou emendas do Senado que tiveram parecer contrário do relator, deputado Wilson Santiago, do PTB, e aprovou 4 emendas, com a retirada de alguns pontos. Um dos pontos retirados pelos senadores foi o trecho em que ficou mantido a obrigatoriedade do uso do sistema eletrônico do TSE para a prestação de contas, e não o sistema escolhido pelos partidos, assim como os prazos atuais para o envio dessa prestação. Os deputados também rejeitaram os destaques de partidos durante a votação, mantendo os novos padrões de inelegibilidade, ou seja, se o candidato pode ou não disputar uma eleição. Com a aprovação na Câmara dos Deputados, ficou mantido, por exemplo, o uso dos recursos do fundo partidário para o pagamento de contadores, advogados, juros, multas, débitos e demais sanções, com a compra ou aluguel de bens e imóveis. Também ficou mantido o uso dos recursos para pagar o impulsionamento de conteúdos na internet. Eu prefiro ser financiado pelo Estado brasileiro do que ser financiado por grandes empresários que depois vão cobrar de mim aqui um posicionamento político. O dinheiro do contribuinte, do pagador de impostos, vai ser usado para impulsionar rede social de deputado, candidato a vereador, candidato a prefeito. Qualquer coisa com atividade partidária. Ou seja, o que é isso? Tudo pode ser justificado como atividade partidária. Nós não temos dúvida que nós votamos, na maioria dos artigos, aquilo que nós entendemos que é o melhor para o processo eleitoral e partidário. O valor exato do fundo eleitoral só será definido na Comissão de Orçamento. Na última eleição, a quantia chegou a 1 bilhão e 700 milhões de reais. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, achou o valor baixo, já que em 2020 serão mais candidatos. Rodrigo Maia é contra aumentar a quantia devido à crise econômica que o país enfrenta. O projeto de lei agora segue para a sanção presidencial.